Glória a Deus. A paz do Senhor a todos. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família e todos os seus caminhos. Que alegria poder estar aqui com você neste momento tão especial. Que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida, a sua casa, todos os seus caminhos. Eu, pastor Rodrigo Barreto, quero orar por você, trazer uma mensagem, uma palavra de Deus que vai edificar a sua fé. Não podemos desanimar, desistir. O nosso alvo, a nossa caminhada é manter-se firme até o dia que Jesus nos chamar. Nós, meus irmãos, embora estejamos aqui em forma de carne, nós, meus irmãos, não militamos isso mesmo, com armas carnais e não com um objetivo terreno, mas sim, meus irmãos, com armas espirituais, poderosas em Deus e também com um objetivo espiritual, que é, meus irmãos, o reino de Deus, a cidade celestial, é, meus irmãos, a nossa salvação, que é o mais importante de tudo. Isso mesmo. Se o homem entender a sua salvação, o propósito da sua salvação, ele vai perseverar dia após dia na sua caminhada com Deus, com Jesus Cristo. No livro de Hebreus, no capítulo 10, no versículo 19, o escritor aqui do livro de Hebreus, ele exorta a igreja, os irmãos, a perseverar na fé. O que é o perseverar na fé? Eu, meus irmãos, lutar constantemente. A nossa caminhada cristã não é fácil. Há lutas, embates, aflições, problemas, isso mesmo, fraquezas, desânimo. Mas não podemos deixar, meus irmãos, que nada, isso mesmo, destas coisas nos tire ou abale a nossa fé. Em meio a tantas provações, lutas, não podemos desanimar, mas perseverar, sabendo que aquele que nos chamou, ele é poderoso para nos ajudar. Ele é fiel para cumprir com o seu propósito na vida daquele que está rendido a Jesus Cristo. E ele diz: tendo, pois, irmãos, ousadias para entrar no santuário pelo sangue de Jesus Cristo. E ele diz: tendo, pois, ousadia para entrar no santuário. E que santuário, meus irmãos, é este que nós devemos ter ousadia para entrar? É o reino de Deus. Isso mesmo, é o reino de Deus. É preciso ousadia. O próprio Jesus, no Evangelho, ele diz, desde os dias de João Batista até os dias de hoje, Jesus falou. Em uma passagem, em uma citação que Jesus fez, ele diz, desde os dias de João Batista até os dias de hoje, o reino de Deus é tomado por esforço, e somente os que se esforçam se apoderarão dele. Isso mesmo. É preciso esforço, constantemente esforço. E será, meus irmãos, que se nós analisarmos, muitas vezes temos nos esforçado, ou temos, meus irmãos, nos deixado ser consumido pelo desânimo, consumido por a fraqueza, consumido pelas tentações, os desejos, a cobiça deste mundo. Isso mesmo, se entregasse ou se deixar entregue. É preciso, meus irmãos, esforço para perseverar na fé, esforço para, meus irmãos, combater o bom combate. Isso mesmo. Não, meus irmãos, embora estando em um corpo de carne, mas não militando, isso mesmo, com a carne, mas sim com as armas poderosas em Deus, como o próprio apóstolo Paulo, ele mesmo faz essa citação em Coríntios. Mas militando, isso mesmo, com armas poderosas em Deus,
para combater isso mesmo, as forças malignas, espirituais que lutam para nos desclassificar isso mesmo, do propósito eterno, da coroa, isso mesmo, do prêmio eterno, que é, meus irmãos, a nossa entrada no santuário, que é o reino de Deus. Como eu digo, meus irmãos, o diabo, ele não está preocupado, meus irmãos, com a nossa vida apenas por estar. O inimigo, ele não está preocupado apenas pela existência do homem, mas o maior propósito do inimigo é, meus irmãos, desclassificar o homem, isso mesmo, da sua eleição, que é a sua entrada, isso mesmo, no reino de Deus. É tanto, meus irmãos, olhe que coisa interessante e maravilhosa. A salvação do homem é tão importante, a entrada do homem no santuário, que é o reino de Deus, é tão importante, que para isso Jesus veio e morreu. Isso mesmo, o Filho de Deus. Olhe a suma importância da nossa salvação, a ponto de Jesus vir, morrer, ser entregue, humilhado, escarnecido, isso mesmo, crucificado, para que nós possamos, meus irmãos, ter esse direito, ter os nossos pecados perdoados, ser redimido da nossa condição de pecador e, meus irmãos, poderem entrar no santuário, que é o reino de Deus. E Jesus, ele quer salvar você, ele quer te ajudar, ele quer te dar forças, mesmo nas lutas, nos embates, nos combates, nas fraquezas, que muitas vezes você tem enfrentado aí, no seu dia a dia, na sua fé, na sua caminhada. O que você não pode é desanimar, meus irmãos, se entregar-se à fraqueza e desistir da sua fé, desistir de você servir e fazer a vontade de Jesus Cristo. Desistir de estar rendido à vontade do Senhor. E aqui o escritor, ele faz isso, né? Que muitos tinham abandonado a fé. Abandonado a fé. E isso, meus irmãos, não é fácil, é um desafio. E eu digo uma coisa para você, nós temos vivido hoje muito isto. Muitas pessoas, meus irmãos, têm desanimado isso mesmo, abandonado a fé, abandonado, meus irmãos, de servir a Jesus, isso mesmo. E o maior desafio, meus irmãos, é a gente vencer a fraqueza da carne, né, meus irmãos? A carne, ela não nos ajuda, isso mesmo. É tanto que o próprio Paulo, ele diz o que? Embora estamos na carne, estamos na carne, mas não militamos com armas carnais. Embora nós estamos na carne, mas nós devemos, meus irmãos, vencer as obras da carne, a fraqueza da nossa carne, e buscar estar vivendo e andando e militando, que lutando, isso mesmo, com as armas espirituais, que são poderosas em Deus. Que, meus irmãos, a nossa oração, é a leitura da palavra, é a nossa santificação, é a nossa consagração, é a nossa vigilância, é o nosso jejum, meus irmãos, é a gente suportar as aflições, é a gente estar rendido a fazer a vontade do Senhor. Isso mesmo. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus. Tenha ousadia para você entrar no santuário. Não desista, não esmoreça. Isso mesmo. Jesus, ele vai te ajudar você a completar a carreira, a vencer esta luta, esse desafio, essa fraqueza, esse desânimo, esse combate que você está enfrentando muitas vezes na sua casa, na sua família, na sua vida espiritual, muitas vezes econômica, sentimental, não sei, que tudo isso influencia no propósito,
na vida espiritual da pessoa, mas se você estiver firme, você irá superar, você deve estar firme, buscar se recuperar, buscar estar firme, rendido à vontade do Senhor, isso mesmo, buscar a força no Espírito Santo. Você que está aí talvez desanimado, fraco, cansado, humilhado, se você se ajoelhar, se você clamar ao Senhor, isso mesmo, daqui a pouquinho eu vou orar, você pode orar comigo, você irá receber força. O Espírito Santo, ele nos dá força. A própria palavra diz que o Espírito Santo nos renova dia após dia. Isso mesmo. E ele diz, para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, que é Jesus, né? Cheguemos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com a água limpa. Que coisa maravilhosa! E é assim que nós iremos chegar, isso mesmo, é assim que nós iremos chegar no santuário de Deus. Um coração, isso mesmo, com um coração, meus irmãos, verdadeiro, como ele mesmo, cheguemos com um verdadeiro coração, um coração verdadeiro, santificado, com a inteireza da certeza da nossa fé, tendo um coração purificado, isso mesmo, da má consciência, porque como é que nós, meus irmãos, temos a nossa mente, o nosso coração purificado? Pelo sangue de Jesus, né? Estando rendidos a Jesus Cristo. Ninguém tem a sua consciência limpa, purificada, santificada pela sua condição própria. Isso mesmo. Ninguém tem, meus irmãos. A natureza do homem é mal, é pecaminosa. A consciência do homem está, meus irmãos, manchada. Isso mesmo. E alguém diz, o que eu posso fazer para mim receber uma nova consciência, um novo coração? É Cristo, é o sangue de Jesus Cristo. E ele diz aqui, cheguemos com verdadeiro coração, inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Isso mesmo. E a gente, meus irmãos, vê isso aqui pelo propósito simbólico, né? Isso mesmo. O cristão, ele, meus irmãos, ele participa de atos que fazem parte da nossa vida cristã. É o corpo e o sangue de Jesus, né? Quando ceiamos. É, meus irmãos, o batismo, que quando nós nos batizamos, a água representa uma purificação na nossa vida. Isso mesmo. Não é, meus irmãos, que o batismo, ele nos salva. O que nos salva é a gente estar rendido a Jesus. Mas quando o cristão, ele aceita Jesus Cristo, ele se batiza, isso mesmo. O batismo representa uma purificação sobre aquela pessoa, isso mesmo, dos seus pecados. Por isso que ele diz, tendo o coração purificado da má consciência, isso aqui é pela fé, isso mesmo. O coração é purificado, é pela fé em Jesus Cristo. O ser humano entendendo a sua condição de pecador e qual é o propósito de Jesus Cristo, da sua morte e da sua ressurreição, isso mesmo. Com esse entendimento, por esta fé, ele tem a sua mente, a sua vida purificada. O batismo, isso mesmo, e o corpo lavado com água limpa, meus irmãos, nesse processo aí, do batismo, né, que a gente está sendo purificado, né, nosso corpo, do pecado, né, da corrupção deste mundo, isso mesmo. E ali, meus irmãos, nós estamos em um processo agora de santificação, de remissão,
para que nós possamos entrar no santuário de Deus. Que coisa maravilhosa! Santuário de Deus. É o maior objetivo, plano nosso, meus irmãos. É entrar, meus irmãos, no reino de Deus. Aqui, meus irmãos, nesse mundo aqui é lutas, é problemas, isso mesmo. É tribulações, isso mesmo. É tribulações. Alguém pode estar, meus irmãos, até vivendo um bom momento agora e esteja até me ouvindo. Mas você pode fazer uma retrospectiva das aflições e das lutas que você passa. Isso mesmo. E de tantas outras coisas mais que estamos sujeitos. Isso mesmo. Porque, meus irmãos, aqui é luta, é peleja. Isso mesmo. E principalmente quando uma pessoa está rendida a servir a Jesus Cristo. Aí ela vai enfrentar lutas, pelejas. Mas o nosso objetivo não é um trono, isso mesmo, terreno, santuário terreno, mas é o santuário de Deus, isso mesmo, é o reino de Deus. E se a gente estiver rendido a esse propósito, a essa vontade de Deus, nós, meus irmãos, somos vitoriosos, isso mesmo, aleluia. Eu quero orar por você, pela sua casa, pela sua família. Eu quero orar por você neste momento, em nome de Jesus Cristo. Eu creio que Deus vai fazer coisas maravilhosas na sua vida, tá? Na sua vida, na sua casa e em todos os seus caminhos. Vamos orar. Meu Deus, meu Pai, ore comigo agora em nome de Jesus, tá? Se você desejar, você pode colocar a mão sobre o seu coração. Se você está sentindo uma dor, uma enfermidade, um desânimo, impor as suas mãos sobre a sua cabeça, se ajoelhasse aí, isso mesmo. Eu não vou me ajoelhar aqui porque senão eu vou sair aqui da câmara, mas se você desejar, você pode se ajoelhar e entregar a sua vida para Jesus, isso mesmo. Clamar a Ele, pedir força para você enfrentar as crises, os problemas, as lutas, que eu sei que não são fáceis, são muitas que temos enfrentado. Isso mesmo. Mas o Espírito Santo, ele nos ajuda a vencer, permanecer fiel. Isso mesmo. Ore também pela minha vida, por esta obra, meu ministério. Isso mesmo. E eu estarei orando pela sua vida também. Todos que têm nos acompanhado aqui, eu tenho orado, tá? Constantemente. Vamos orar. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, o Espírito Santo, nós entramos em oração agora, neste momento. Pai, nós te suplicamos, te rogamos, Pai, tenha misericórdia, Pai, de nós, Pai. Nos dê força, nos dê ânimo, nos ajude, Senhor, a vencer as lutas, as aflições, nos ajude a completar a carreira, Pai. Sim, Pai, a combater o bom combate, Pai. Quantas pessoas estão me ouvindo, Pai, estão enfrentando tantas crises, problemas, lutas, desafios, Pai, na sua casa, na sua família, problemas, Pai, espirituais, Pai. O inimigo tem tentado destruir a vida dela, Pai, a casa, a família, problemas econômicos, Pai, crises, batalhas, Pai. Ô Senhor, opressão, muitas vezes pessoas estão depressivas. Meu Deus, tenha misericórdia, Pai. Meu Pai, manifesta o teu poder, Pai. Que haja cura, libertação, Pai. Salvação, restauração. Aviva, meu Deus, a fé desta pessoa. Ô Espírito Santo, aleluia. Toca agora, Senhor, na vida desta pessoa, Senhor. Que ela seja tocada agora, Senhor. Livre, liberta de todo ataque, de toda opressão. Que haja cura, Senhor. Que toda doença possa ser removida, Pai. O gastrite, a dor de cabeça, a insônia, a dor no corpo, a inflamação, o colesterol, o diabetes, o nódulo, o cisto, o câncer. Meu Deus, tantas dores, Pai, nos tendões, no corpo, nas pernas. Pessoas, Senhor, que estão no limite, pessoas que estão enfrentando crises, sem fé,
de prosseguir, muitas vezes, Senhor, desanimada. Ô Senhor, tenha misericórdia, Pai. Levanta o que está cansado, Pai. Aviva a fé desta pessoa, Senhor. Tira da vergonha, Pai. Aviva, liberta do vício. Liberta, Senhor, de todo o pecado. Liberta, Senhor, de todo o cativeiro, Senhor. Que haja santificação, fervor. Que todo o poder do inimigo seja repreendido, opressão, bruxaria, inveja, feitiçaria. Toda maldição seja quebrada, desfeita na vida desta pessoa, na casa, na família, no casamento, no lar. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, nos dá ânimo, nos dá força, opera milagres, Pai. Ô Espírito Santo, ajuda, Senhor. Ajuda esta pessoa, ajuda a tua igreja, nos dá força, Pai. Ousadia, fé. Opera maravilhas, Pai. Nos capacita e nos dá força e ousadia, Pai, para perseverar na fé, Pai. Completar a carreira, Pai. Sim, Senhor. E fazer, Senhor, o que o Senhor espera de nós, Pai. Que é, Senhor, entrar no santuário pelo teu sangue, Jesus. O santuário que é o teu reino, Pai. O nosso propósito é o teu santuário, Pai. Ô Senhor, é chegar no teu reino, Senhor. E aqui nós te rogamos, te pedimos, Senhor, que possamos ser limpos e purificados, Pai. Ter consciência limpa, coração purificado de todo o pecado pelo teu sangue, Senhor. Aleluia. Que pessoas sejam tocadas agora, santificadas, transformadas agora, Pai. Eu oro e eu abençoo agora, meu Deus, pelo teu sangue, Senhor. E eu declaro a bênção, a cura, a saúde, a mudança de vida, Pai. Toca agora na vida desta pessoa, Senhor. Aleluia, aleluia. Santo, santo és, Pai. Derrama o teu Espírito agora, Senhor. Aleluia. Santo és, Pai. Receba aí a cura, a saúde. Receba a bênção de Deus sobre a sua vida. Que Deus te abençoe. Eu amo a sua. Fiquem todos na paz. Aleluia.